Shalom e uma boa noite, queridos e amados irmãos, nesta noite. Quem vos fala é o irmão Rodrigo Dias Silva e mais uma vez estou aqui com alegria para poder falar com todos aqueles que o Eterno me proporciona condição sobre um tema importante que a gente começou alguns dias atrás. Dois domingos, os últimos 2 domingos não teve como, eu não tive possibilidade de estar aqui com vocês, mas com a graça que o Eterno nos dá, nós estamos aqui mais uma vez com o objetivo de continuar este trabalho. Estamos falando aqui através de uma série de mensagens, de estudos, sobre a graça e a lei. Dois temas, né, importantíssimos, a graça e a lei, que a teologia cristã ela separou, dividiu, mas que na verdade esses dois temas, esses dois conceitos, eles são mais unidos do que nós podemos imaginar. Podemos ver aqui, irmãos, nos estudos anteriores, que a graça e a lei é como o peixe e a água. Eles são inseparáveis. É como a perna esquerda e a perna direita, para que um corpo possa andar normalmente. É como o braço direito e o braço esquerdo de um corpo que precisa destes dois membros para ser um corpo perfeito e normal. Vimos aqui também que não existe esse negócio de que a graça é um período. Muitos dizem nos nossos dias, estamos no período da graça. Não. A graça, ela não é um período. A graça é algo que existe desde o Éden, desde Adão e Eva. E no período que eles chamaram período da lei, que na verdade não foi um período também, a lei é eterna, mas vamos supor que isso seja verdade, né? Vamos usar a linguagem normal das pessoas, período da lei, quando fala assim, fala de algo que supostamente passou e não passou. Nós podemos ver clara e nitidamente que a graça do Eterno esteve presente naquelas épocas, naqueles tempos em que as pessoas viviam de acordo com a Torá e que não existia nem aquilo que nós chamamos de um Novo Testamento e nem aquilo que a teologia chama de o período da graça e nem Yeshua, Jesus, tinha vindo ao mundo ainda para inaugurar o tal suposto período da graça, enfim. Nós podemos ver isso. Então, já discorremos aqui no estudo passado, no shiur passado, né, que significa estudo, shiur, nós podemos ver aqui que, por A mais B, diversos textos que nós usamos aqui da Bíblia Sagrada, principalmente da Torá, que textos que mostram a graça presente naquela época. Enfim, são vários argumentos que foi usado aqui. Então, hoje eu vou retomar o texto para poder dar continuidade aqui, aonde nós vamos falar que, da mesma forma que podemos ver a graça presente no período chamado pela teologia de lei, podemos ver a lei presente no período que chamam de graça. E aqui nós vamos citar alguns exemplos. Antes de prosseguir, eu gostaria muito de dirigir ao Eterno uma oração com todos os amados e queridos irmãos que vierem a assistir este shiur, este estudo bíblico aqui nesta noite. Amém? Louvado seja o Eterno por tudo que Ele fez e faz nas nossas vidas. Oremos. Bondoso e eterno, Adonai querido das nossas almas, no nome do teu Filho amado, nosso Salvador Yeshua, ó Pai das luzes, eu dirijo ao Senhor a minha oração,
pedindo que o Senhor, através do seu Espírito, abençoe este trabalho. Que o Senhor possa alcançar vidas que estão do outro lado, as quais poderão me escutar, me ver, assistir aquilo que vou falar, assistir e ouvir a explanação da tua palavra por intermédio desta rede social. Que o Senhor venha abençoar aqueles que vão assistir, tanto hoje, agora, ao vivo aqui pelo Facebook, quanto também posteriormente, através desta página e também do meu canal, que agrega estes estudos no YouTube. Muito obrigado pelo dom da vida e a oportunidade de fazer esta exposição em nome de Yeshua. Amém. Então vamos lá. Queridos, da mesma forma que podemos ver a graça presente na lei, podemos ver a lei presente na graça. Exemplo, primeira coisa, a guarda do Shabat. Coisa que as pessoas pensam que era coisa da lei, do passado, de judeu. E não era coisa apenas da lei, do passado e apenas para o judeu. Basta apenas você ler o livro de Isaías, capítulo 56, e você vai ver em Isaías 56 claramente expresso que o Shabat, a guarda de Shabat, ela se destina a todos os povos e não somente a Israel. Então, queridos, a guarda do Shabat, ela foi observada por Yeshua e pelos seus talmidim, ou seja, por Jesus e os seus discípulos, conforme consta no livro de Atos 13, versículo 14, e também o versículo 43 e 44, que mostra os discípulos de Yeshua guardando o Shabat, que é algo inviolável, que é o quarto mandamento do Decálogo, que é os 10 mandamentos, e que é tão importante quanto não roubar, não matar, não assassinar, cometer homicídio, não adulterar, não cobiçar aquilo que é do próximo, não dizer falso testemunho, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, não praticar idolatria. Então, destes 10 mandamentos, um deles é a guarda do Shabat. Então, ele é tão importante quanto os outros 9. E eu escolhi só um texto. Existem outros textos dentro daquilo que as pessoas chamam de o Novo Testamento e que mostra Yeshua ou os seus discípulos guardando o Shabat, que significa dia de descanso, que é o 7º dia da semana, que começa no domingo e termina, então, no Shabat. Então, meus queridos, a Bíblia está recheada, tanto naquilo que as pessoas chamam de o Antigo Testamento, quanto naquilo que também as pessoas chamam de o Novo Testamento. Segundo, a Brit Milá, ou circuncisão, é algo que aparece dentro da Brit Hadashah. Atos 13, versículo 14, Atos 16, versículos 1 ao 3, aonde fala da circuncisão de um jovem de origem grega e também judia. Ele tinha um parente dele que era grego, ele foi criado como grego, mas ele tinha uma outra parente que era judia. Então, ele era uma miscigenação entre grego e judeu. E ele veio a crer em Yeshua, que Yeshua era o Messias. E Paulo, então, o aconselhou e o destinou, encaminhou ao templo para fazer a Brit Milá, que é a circuncisão. Então, veja bem, se a circuncisão foi coisa do Antigo Testamento, da lei, né? Por que Timóteo, então, se submeteu a este ritual, a este mandamento, a esta mitzvah, que significa mandamento, ao cumprimento deste mandamento?
sabemos que isso era praticado na época de Yeshua, e bem depois da época de Yeshua, tem um historiador, né, antigo, das épocas dos apóstolos, que ele escreveu, sobre quem eram os Netzarim, que é os nazarenos. E ele disse que eles eram iguais aos judeus ortodoxos em tudo, e que, inclusive, eles praticavam a circuncisão, a guarda da Torá e tudo mais. Então, essa história de que a circuncisão é coisa do passado, que ela não foi praticada por ninguém dentro do período chamado o Novo Testamento, é uma baita, uma grande mentira, é um equívoco muito grande. Então, nós podemos ver em Atos 16, 1 ao 3, Timóteo, dentro daquilo que chamamos, as pessoas nos dias de hoje chamam de o Novo Testamento, praticando a circuncisão, que é algo total e completamente daquilo que as pessoas acham que é o Antigo Testamento, que de antigo não tem absolutamente nada. É mais atual do que podemos imaginar. Terceiro lugar, um voto, chamado voto de Nazireu, que era coisa, irmãos, da Torá. Era um voto que consta em Números 6, versículo 2, versículo 5 e também o versículo 9. Também o versículo 18. Aí aparece aqui em Atos 21, 24, também Timóteo, juntamente com Paulo, fazendo este voto, indo ao templo para cumprir o voto de Nazireu. Então eu te pergunto, por que Paulo, Shaul e Timóteo faz esses votos, né? Um faz a circuncisão, o outro faz o voto de Nazireu, vai ao templo levar as ofertas, conforme a Torá prescreve, se era coisa da lei, se era Novo Testamento. Então, querido, você que está aí do outro lado, assistindo este estudo, vemos claramente a prática daquilo que as pessoas chamam de prática da lei, obras da lei, obras do período da lei, sendo praticada por pessoas dentro daquilo que chamamos, nos dias de hoje, de o Novo Testamento. Então, este voto, que consta em Números 6, versículo 2, 5, 9 e também o 18, aparece sendo praticado por Timóteo, por Paulo, em Atos 21, 24. Então, não tem como a gente falar que a lei não aparece também dentro do período chamado graça. Continuando, guardavam todas as festas que o Criador ordenou. Queridos, dentro de Levítico capítulo 23, aparece listada todas as festas que Deus determinou que o povo de Israel praticasse. Agora, o mais curioso é que, dentro daquilo que chamamos de o Novo Testamento, aparece a prática destas festas também. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Yeshua não aboliu a lei, não aboliu a Torá. Yeshua não criou o cristianismo e os apóstolos não aprenderam sobre uma nova, outra religião. Yeshua não criou nada. Ele simplesmente melhorou com ensinamentos vivos, lúcidos, claros e práticos aquilo que já existia. Ele simplesmente pegou a vela que estava iluminando as pessoas naquela época e transformou ela em uma superpotente luz de LED para que iluminou e continua iluminando a humanidade. Ele ampliou
os ensinamentos da Torá, dando a eles vida, e não aboliu absolutamente nada. Você que diz, não, esse negócio de época de lei passou. Por gentileza, veja com seus próprios olhos o nosso Salvador falando que não passou. É só você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, livro Sefer Matityahu. É assim que chamamos em hebraico. Livro de Mateus, Sefer Matityahu, no capítulo 5. E você vai ler os versículos 16, 17 e 18. E você verá, com seus próprios olhos, a própria boca de Yeshua dizendo que não veio para abolir a Torá, mas veio para cumprir tudo. E ele disse, em verdade vos digo que, enquanto existir céu e terra, antes que este céu e terra passe, nenhuma vírgula daquilo que está na lei haveria de ser jogada por terra ou abolido. Quem colocou isso na cabeça das pessoas é a teologia cristã, criada pelos pais da igreja, elaborada pelos pais da igreja com a finalidade de esconder a judaicidade de Yeshua e de esconder dentro do Novo Testamento a judaicidade que existe dentro do Novo Testamento, que é ainda maior do que aquilo que aparece no tal chamado Antigo Testamento. Para que se montasse a nova religião conforme as profecias de que eles viriam para mudar os tempos e as leis. Eles precisavam esconder a fé judaica, esconder a fé hebraica, esconder a judaicidade do Salvador. Assim fizeram e, infelizmente, assim conseguiram desviar muitos das verdades. Yeshua era judeu, nasceu como judeu, viveu como judeu, morreu como judeu e vai voltar como judeu. O Jesus Cristo, criado pela Igreja Católica Apostólica Romana, apresentado às nações, ele não corresponde ao verdadeiro judeu Yeshua HaMashiach, o israelita que veio a mando do Eterno, com a permissão do Eterno, para poder cumprir o seu período de vida e iluminar a humanidade com a sua vida e os seus ensinamentos. Então, se você resgatar a judaicidade de Yeshua, se você vê quem é ele, foi ele, de acordo com a ótica judaica, você vai ver que quando ensinam sobre Jesus Cristo, praticamente estão ensinando sobre um outro personagem. Um alguém que aboliu a lei, um alguém que criou um período chamado graça, um alguém que rejeitou o povo de Israel, porque supostamente o povo não o recebeu, não o rejeitou. Mentira, não existe isso. Então, queridos, vemos aqui, em Levítico 23, as festas que o Eterno ordenou que o povo guardasse. Todas elas aparecem dentro daquilo que chamamos o Novo Testamento. E estas festas são praticadas até os dias de hoje. Yeshua não criou o Natal. Yeshua não criou o Ano Novo. Yeshua não criou muitas das festas que existem hoje dentro da igreja. Não existe. Dentro da Bíblia, determinadas festas que tem dentro do cristianismo. Agora, o cristianismo, por sua vez, desconhece as festas que ele viveu. Ele praticou juntamente com os seus discípulos, porque eles eram judeus, viveram como judeus, ensinaram os ensinamentos judaicos e não ensinaram nada daquilo que nós podemos ver
hoje sendo ensinado muitas das coisas dentro das igrejas. Então, queridos e amados, dentro de Atos 18, 21, podemos ver a Bíblia Sagrada falar sobre uma destas festas. Exemplo, quando Yeshua foi pego no Getsemane, preso, ele tinha acabado de participar de uma festividade que as pessoas conhecem como Páscoa, mas é uma festa judaica chamada Pessah. Pessah significa passagem. Comemorava a saída do povo do Egito, a libertação do povo de dentro do Egito. Então ele não criou uma outra cerimônia chamada Santa Ceia, que não existe essa expressão santa dentro das Escrituras, dentro do Novo Testamento, em parte nenhuma. Existe ceia do Senhor, ou Seudat Mashiach, que significa jantar do Messias. É isso que aparece dentro dos textos originais. Seudat Mashiach, jantar com o Messias. Então, a expressão Santa Ceia, ela não existe dentro da Bíblia. Então, ali Yeshua estava comemorando uma festividade dessas que aparece em Levítico 23, Pessah. Quando o Espírito de Deus desce, em Atos 2, era uma festa. Qual era esta festa? A festa chamada Pentecoste, festa das trombetas, festa dos tabernáculos, festa das cabanas. Existem várias festas. Ali era a festa do Pentecoste, aonde se reunia pessoas do mundo inteiro, judeus do mundo inteiro. Era uma festa judaica. Não tinha nada a ver com aquilo que as pessoas enxergam, compreendem hoje como Pentecoste, que tem a ver com reteté, pulo, grito, histeria. Não tinha nada a ver com isso. Então, as festas aparecem dentro do Novo Testamento. Então, Atos 18, 21 fala destas festividades. Então, queridos, prosseguindo. Na fé do primeiro século, não havia as distinções entre Novo e Antigo Testamento. Pasmem. Yeshua e os seus discípulos não conheceram aquilo que nós conhecemos como o Novo Testamento. Na época deles, não existia estes 27 livros extras que compõem o tal chamado Novo Testamento na mão deles. Então, muito menos eles conheciam essa divisão dentro das Escrituras chamada Antigo Testamento e Novo Testamento. Não existia isso para eles. Isso foi criado posteriormente. Primeira pessoa a fazer esta divisão foi um sujeito chamado Marcião de Sinopse. E outros personagens trabalharam e desenvolveram isso, né? E fizeram essa divisão dentro da Bíblia de Antigo Testamento, Novo Testamento. Marcião, ele colocou essa nomenclatura, antigo, ou seja, coisa passada, coisa ultrapassada, coisa que já acabou, já passou, e novo, né? Novo Testamento. E ele dizia que o Deus, ele fazia a divisão e falava que existia dois deuses. O Deus do Antigo Testamento, que era mau, era justiceiro, era punitivo, era vingativo e era cruel. E o Deus do Novo Testamento, que era o Filho, que era Jesus, era bom, e enfim. E isso, meus irmãos, continua até nos dias de hoje, essa heresia iniciada por Marcião de Sinopse. Então foi este Marcião, para você ter na noção, ele ganhou um título. E qual é o título que ele ganhou? Príncipe de Satanás. Então, algo ensinado por alguém que teve o apelido de Príncipe de Satanás, colou de tal maneira que hoje todo mundo aderiu, as Bíblias aderiram,
Todas elas têm essa classificação criada por ele e, infelizmente, ninguém questiona, ninguém sabe disso e todo mundo acha que isso é uma coisa boa e normal, e não é. O judeu, meus irmãos, ele nunca usa essa expressão. Ele pode usar para se comunicar conosco, para se comunicar com quem tem esse costume de fazer essa divisão da Bíblia e falar da seguinte forma: Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, para se comunicar bem com quem tem este conceito equivocado, eles até citam, mas para que você entenda eles. Então, quando ele vai falar sobre aquilo que as pessoas chamam de Antigo Testamento, ele chama Tanar. Tanar significa todos os livros de Malaquias para trás. Quando o judeu messiânico ou nazareno, porque somente os judeus messiânicos e nazarenos acreditam nos escritos daquilo que chamamos Novo Testamento. Quando, então, um judeu que crê em Yeshua e que crê na veracidade e inspiração daquilo que chamamos de Novo Testamento, como que ele se dirige? Ele diz Brit Hadashah. O que significa Brit Hadashah? Aliança renovada. Aliança renovada. Então não existe esse negócio de Antigo e Novo Testamento para um judeu. Essa classificação, ela não faz parte da fé judaica de forma nenhuma. Inclusive os judeus que fizeram parte do que chamamos Novo Testamento morreram e partiram para a eternidade sem conhecer essa classificação. Para te falar bem a verdade, todos os discípulos morreram sem saber que um dia o personagem chamado Jesus existiria. Por quê? Porque Jesus foi uma criação dos homens, né? Yeshua era o nome do Messias. Eles conheceram o personagem enviado por Deus para ser salvador do mundo como Yeshua. Ninguém ouviu eles chamarem ele de Jesus naquela época, né? Então é bom que você saiba disso. Os ouvidos dos apóstolos não ouviram em momento algum, em hipótese alguma, alguém chamar o mestre deles de Jesus. Para começo de conversa, irmãos, as primeiras Bíblias que vieram para o Brasil vieram em português, né? Vieram com um outro nome que nem eu, nem você, nem ninguém sabe, né? Somente estudiosos. Eu sei que eu estudei, mas eu nunca li nessas Bíblias, né? Porque são antigas. Jesus. Jesus. Então veio traduzido como Jesus. Tempos depois, criou-se a letra J. A letra J, ela tem apenas 300 anos de criação. O Brasil já tem bem mais de 500 anos. Então, ela apareceu quase 300 anos depois da fundação do Brasil. E foi incorporada nos caracteres do português, e que compõem as línguas, né? Aqui do nosso Ocidente, escrita com os caracteres português. Então, aí o nome mudou. As traduções colocaram Jesus. Não mais Jesus, mas Jesus. Então, e antes de chamarem ele de Jesus, chamaram de Jesus. E antes de chamar ele de Jesus, né, que veio do grego, ele tinha e tem o nome que o Pai deu a ele.
e anunciou para Maria, Miriam, e para Yosef, José, que foram os pais dele. Ele se chamará Yeshua. Não é Yahusha, não é Yahushua, apesar de que Yahushua vem do aramaico e pode ser chamado assim, porque ele era de fala, juntamente com seus pais, hebraica e aramaica, mas com certeza o anjo transmitiu a mensagem para eles em hebraico, que essa era a língua oficial religiosa da comunicação espiritual entre homens e Deus, Deus e os homens. Então, é a língua sagrada. Provavelmente, nós temos quase que certeza absoluta que eles eram de língua, né? De fala hebraica. Então, é essa mensagem sobre como chamaria aquele personagem que foi falada pelo anjo, né? Gabriel, para Maria, foi comunicada na língua hebraica. Você acha que ele falou em português, meu querido, que está me assistindo? Sendo que nem o Brasil existia, muito menos a língua portuguesa, há mais de 2000 anos atrás, quando ele nasceu lá em Belém da Galileia. Você acha que foi falado em português? Não, foi falado em uma língua. Qual é essa língua? O hebraico. Então, em hebraico, o nome dele é Yeshua, que significa salvação. Então, queridos, quem criou essa questão? Antigo Testamento, Novo Testamento, e deu vários outros ensinamentos, infiltrou no meio da teologia, na Bíblia, nas traduções, foram os teólogos, os pais da igreja. E, inclusive, este tema que nós estamos estudando, graça e lei, é mais um equívoco criado pela teologia cristã, de que graça e lei são duas coisas separadas e que vivem distintamente uma da outra, e não. São dois conceitos harmônicos, que se fundem, que dependem um do outro, como o peixe depende da água. São inseparáveis, como o peixe é da água. Então, prosseguindo. Vemos aqui, né, as festas aparecendo dentro de Atos 18 e 21, que aparece em Levítico 23. Na fé do primeiro século, não havia distinção entre Novo e Antigo Testamento, lei e graça, Israel e igreja. Então, eu falei aqui muito sobre essa questão de Novo e Antigo Testamento, né? Mas tem outra distinção que é feita, e isso está infiltrado na cabeça do cristão, de que há uma distinção entre lei e graça, Novo Testamento e Antigo Testamento, e Israel e a igreja. E não existe também. Israel e igreja são dois conceitos que tem na mente teológica e na mente cristã. Mas, diante dos olhos de Deus, existe só um povo. Qual é este povo? Israel. Aí, todos aqueles que fazem parte das igrejas, Deus não te vê como igreja. Deus está te vendo como Israel. Se você foi insertado na fé abraâmica, em Abraão, através da fé em Yeshua, então Deus te vê não como igreja. Deus te vê como Israel. Porque existe, segundo Romanos 11, somente uma oliveira. E esta oliveira é o povo de Israel. Ela representa o povo de Israel. Os galhos quebrados são aquela parte que o rejeitou, mas que não foram todos. São os que rejeitaram e ainda rejeitam ele. E existe aqueles jambuzeiros bravos, aqueles galhos que foram enxertados na oliveira, que é Israel. E qual é esses galhos? São os goim. O que significa goim? Gentios, que vieram a receber Yeshua como Salvador e que têm por obrigação obedecer os mandamentos da palavra, porque é impossível você receber Yeshua, você ter comunhão com Deus sem obedecer como ele obedeceu. Aceitar Jesus, né,
Não é apenas eu levantar minha mãozinha na frente de uma igreja e passar a frequentar aquela igreja. Não. Significa incorporar os ensinamentos do Messias. Viver de acordo com o que ele viveu e mandou. Então, isso é aceitá-lo como Salvador. Então, queridos, não existe essa distinção também. A igreja é a igreja, Israel é Israel. Diante dos olhos de Deus, Deus vê um povo só. A partir do momento que recebemos Yeshua como nosso Salvador, deixamos de ser gentil. Passamos a ser enxertados na oliveira. Passamos a ser Israel por enxerto. Passamos a ser israelitas por enxerto. Passamos a fazer parte da oliveira, somos Israel por enxerto. Não que eu e você se torna Israel porque moramos em Israel, vivemos em Israel, temos nacionalidade israelita. Não, não é isso. Pela fé, somos enxertados na oliveira e nos tornamos oliveira também. Se uma pessoa pega um galho, né, de qualquer árvore, fruto, enxerta ali em uma árvore, ela passa a ser aquela árvore e não a outra enxertada. Então essa é mais outra coisa, esse é mais um outro equívoco que foi criado pela teologia cristã e que faz parte, né? Faz parte dos ensinamentos que muitos estão disseminando pelo mundo afora, de acordo com o que os pais da igreja elaboraram. Conforme o testemunho de Epifânio de Salamina. Olha que interessante esse testemunho. Este relato dele, irmão, é antiguíssimo. Esse aqui data lá do primeiro século. Este personagem ele foi contemporâneo dos últimos dos apóstolos. Então, olha o que ele escreveu. Os nazarenos aceitam o Messias de tal maneira, os nazarenos eram os discípulos. Era assim que eles eram chamados, os netzarim, os nazarenos, os do caminho. De tal maneira que eles não deixam de observar a fé antiga. Qual que é essa fé antiga que este personagem, que era um bispo, era um integrante da igreja ali, né? Ele chama de lei antiga a Torá, porque nessa época que já existiam os ensinos de Marcial, nessa época que já tinha sido disseminado esse falso conceito de Antigo Testamento e Novo Testamento. Já tinha sido criada a nova religião, né, do Império Romano, que é o cristianismo. Então, olha bem, eles não têm ideias diferentes. Então, olha bem, ele diz aqui dos Netzarim, comparando eles com os judeus ortodoxos, aqueles que não creem, não acreditavam que Yeshua era o Messias. Então ele fala aqui, eles não têm ideias diferentes, mas confessam tudo exatamente como a lei. Então, ou seja, eles guardavam a Torá. Eles obedeciam à lei. Eles andavam de acordo com a lei de Moisés. E você que diz cristão, aí, deveria imitar os Netzarim. Quem é os Netzarim? Paulo, Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, Tomé, Netzarim, os nazarenos. E todos aqueles discípulos, as pessoas que não faziam parte do grupo dos 12, que seguiam aquele grupo e serviam a Deus através do testemunho de Mashiach, confiando que Yeshua era o Messias. Todos que tinham essa crença, olha o que Epifânio de Salamina diz. Eles tinham conceitos iguais, eles guardavam a Torá. Proclama e dá forma judaica, exceto por sua crença no Messias. Então, eles não eram diferentes, nem tinham ideias diferentes, mas confessavam tudo exatamente como a Torá diz. Proclama e dá forma judaica, exceto por sua crença no Messias. Então, ele está comparando um grupo, os Netzarim, com os
judeus ortodoxos. E o que ele fala? Eles são iguais. A única coisa diferente neles é que um grupo crê que Yeshua é o Messias, crê que o Messias é Yeshua, e o outro grupo não acredita que Yeshua é o Messias. Então, aqui está uma distinção entre ortodoxos, que não cria, e eles ainda não creem. Muitos estão recebendo, muitos creem sim, mesmo que não confessem, mas creem. E os Netzarim, que era aquele grupo que morreu por causa da fé, que morreu, entregou a sua vida, mas não negou Yeshua e o seu testemunho. Então ele diz, eles são idênticos. Eles discordam dos outros judeus, os ortodoxos, porque chegaram à fé no Messias. Então, por quê? Em que eles diferiam, em que eles discordavam, em que a fé deles diferia da fé dos judeus ortodoxos, dos que não criam, simplesmente o fato deles chegarem a acreditar, deles terem vindo a acreditar que aquele homem, aquele filho do carpinteiro, de Miriam, uma mulher simples, era o Messias. Era não, é o Messias, porque Yeshua é o Messias. Continuando. Eles acreditavam que o Messias, o Filho de Deus, nasceu da Virgem Maria, e eles declaram que Deus é um. Então, olha que interessante. Deus não é três. Eles declaram, assim como os judeus ortodoxos, que a fé judaica, seja ela judaica ortodoxa, ultra-ortodoxa, nazarena ou messiânica, ela gira em torno dessa verdade extraída da Torá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O que significa isso? Ouça Israel, o Eterno é nosso Deus. O Eterno é um, Echad. O que significa Echad? Echad significa um, indivisível, incorpóreo, que não é três, é um. Então, não existia trindade no meio dos Netzarim, muito menos dos ortodoxos e muito menos dos messiânicos. Então, nenhuma classe de judeu aceita a doutrina da trindade. Ela essa doutrina é antibíblica. Quem falou isso foi Tertuliano, ela não consta na Bíblia. Quem falou isso foi quem criou ela. Quem criou essa doutrina foi Tertuliano. Não é a Bíblia. Não tem isso na Bíblia. Essa doutrina foi elaborada de maneira forçada, através de textos fora do seu contexto, né? E que embute dentro do seu currículo teológico a doutrina de que Deus é três, mas na verdade ele é um. Continuando. Eles discordam dos judeus, eles acreditam que o Messias é o Filho de Deus, nasceu da Virgem Maria, é um, e que e que o seu filho, o Filho de Deus, é Yeshua HaMashiach. Então, palavras de Epifânio de Salamina, Panarion 29, 7, 2. Aqui é a referência, né, da página do livro que ele escreveu. Teologicamente, chegamos ao ponto em que estamos, através das penas dos pais da igreja, seus concílios. A fé do primeiro século não era assim. Busque a verdade, por Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Então, terminamos aqui esta série de estudo com 3 ensinamentos a respeito da graça e da lei. São elas, esses 2 conceitos, harmônicos ou são estes 2 conceitos conflitantes? Eu digo para finalizar este ensinamento de hoje. Estes são 2 conceitos completamente harmônicos. Tem uma expressão no nosso português, quando 2 pessoas dá certo demais, né? Elas dizem assim, aqueles 2 são a carne com a
unha. Queridos, a graça e a lei é como a carne e a unha. Não são dois conceitos conflitantes, são dois conceitos completamente harmônicos. Eles são dependentes uns dos outros. Se eu perder a unha deste dedo, ela vai me fazer falta. Porque a unha ela está aqui com um propósito. Ela tem um propósito muito bem definido pelo Eterno, é o ponto de contato. Precisa de algo que proteja as pontas do dedo. Então, o Eterno colocou essa cartilagem aqui. O que vale esta unha sem a carne aonde ela está colada? Não vale nada. Não adianta nada. Então, essas duas coisas, carne e unha, precisam estar em harmonia plena. Já aconteceu alguns acidentes comigo que eu vim arrancar a unha, né? Ou do pé, ou das mãos. Como dói, como é difícil, como faz falta ver uma carne sem a unha. E depois já cheguei a arrancar a unha inteira. Tinha a unha na mão, que adiantava ela fora do seu local de origem. Assim é graça e lei, queridos. É o peixe e a água. Tira o peixe para fora da água e para você ver se ele vai viver, ele vai morrer. Dali a meia hora, ele morre. O peixe precisa da água e a água é que mantém viva o peixe. Então, queridos, graça e lei são dois conceitos conflitantes? Não, são completamente harmônicos. Que o Eterno abençoe a sua vida. Eu vou encerrar este shiur com uma oração. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'shem Yeshua HaMashiach. Amém. Baruch Shem kevot malchuto leolam vaed. Bendito seja o Senhor, o Deus Criador de todo este imenso universo, em nome de Yeshua. Nós te louvamos, exaltamos, adoramos e glorificamos nesta noite. Quero pedir que o Senhor abençoe todas as pessoas que vierem assistir este ensinamento posteriormente. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o Senhor. Digno de honra, glória, louvor e adoração. És tu, Hashem, meu Deus, El Elyon, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Nós te louvamos no nome de Yeshua. Eu te exalto e enalteço e peço ajuda as pessoas que vierem a ouvir este ensinamento, a compreender tudo que foi ensinado. Que possam eles, Pai, ter as suas mentes abertas pelo Teu Espírito para a compreensão da verdade. Te louvo e exalto e peço uma bênção especial para cada ouvinte nesta noite, no nome de Yeshua. Que o Eterno abençoe, em nome de Yeshua, compartilhe esse trabalho e visite a página do YouTube, o canal no YouTube, Rodrigo Dias Silva, Servo de Adonai, onde tem muitos ensinamentos especiais, muitos estudos da palavra, né, shiur, muitas mensagens, muita coisa boa e interessante para a sua edificação espiritual. Shalom a todos, boa noite.